Olá, sou Andresa Magalhães, professora de História da Secretaria Municipal de Governador Valadares. Vamos dar início à aula de hoje com o tema Revolução Inglesa do século XVII. O que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa foi um movimento político, militar, religioso que levou a fim as pretensões do absolutismo, que com as lutas entre anglicanos, que são os monarcas, e os puritanos, que representados pelos burgueses, iniciou vários processos. Processos esses que aconteceram ao longo do tempo. Tempo que surgiu de 1640 até 1689, com várias fases. Fases da Revolução Puritana, Guerra Civil, República de Cromwell, restauração da monarquia e Revolução Gloriosa. Agora vamos ver detalhadamente cada uma delas. A Revolução Puritana se deu com a Guerra Civil na Escócia, obrigando o rei a reabrir o parlamento. Mas, para essa abertura do parlamento, eles exigiram que o rei assinasse a petição de direitos, que são fim de detenções arbitrárias, consentimento de impostos e proibição da lei marcial em tempo de paz, fazendo com que o rei não aceitasse e ficar muito sobre o comando do parlamento. Tentando fechar novamente o parlamento, iniciou-se um confronto. Esse confronto recebeu o nome de Revolução Puritana. A Revolução Puritana ocorreu liderada por Oliver Cromwell, representando o exército do parlamento, fazendo que juntasse membros da plebe, que denominava como os cabeças redondas. Com isso, instaurou a Guerra Civil Inglesa. Guerra Civil Inglesa que era representada pelos cavalheiros, representantes do rei, versus cabeças redondas, representantes do parlamento, que era composto por os cavalheiros, era composto pelos partidários do absolutismo, nobreza, católicos ingleses e irlandeses. Os cabeças redondas eram os presbiterianos, a alta burguesia, a nobreza liberal, os puritanos, pequena burguesia, e Oliver Cromwell. O que aconteceu neste período? Oliver Cromwell vence decapitando Carlos I, instituindo assim a República de Cromwell, fazendo com que vivesse o período de 1649 a 1660. Essa ditadura pós-burguesia, que é puritana calvinista, reconhecia habilidades políticas, diplomáticas e suas medidas econômicas, fazendo assim também a criação de ato de navegação. Ato esse que somente navios ingleses podiam transportar mercadorias para outros países da Inglaterra. Oliver também fez com que denominasse a denominação Lorde Protetor da Inglaterra, que significa rei de uma república. Após sua morte, em 1658, seu filho Ricardo entra no poder. Mas, infelizmente, Ricardo não tinha a mesma habilidade do pai, fazendo com que surgisse um novo confronto civil no país. E sendo derrotado. Com isso, surge a monarquia, retoma o poder. Nessa retomada do poder, a monarquia faz com que surge a Revolução Gloriosa. Revolução essa que é no período de 1688. Essa revolução tem duas causas: a restituição do catolicismo e a restauração do absolutismo. Mas o parlamento fica muito preocupado com essa situação. Então ele faz uma proposta a Guilherme, casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II, fazendo uma troca. Que troca seria essa? A troca do parlamento livre, tendo os direitos livres, e a manutenção do anglicanismo.
fazendo trazer uma monarquia constitucional. As características dessa causa, as características deste acontecimento, vem trazendo para a Revolução Gloriosa uma maior tolerância religiosa, concedeu a liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos, e também fez o Bill of Rights, que são conjuntos de leis, entre outras medidas, instituídas ao indivíduo através de um júri. Então, o indivíduo, a partir daí, poderia ser julgado por um júri. O fim do absolutismo foi marcado pelo poder do rei, que passou a ser limitado, fazendo com que descentralizasse o poder real. Também houve o avanço de capitais. Este avanço foi uma tomada variável de medidas favoráveis ao crescimento da manufatura, empresas rurais, indústrias navais, resultando assim a Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial trouxe para nós, então, que nós temos que ficar gravado: o fim do absolutismo e a entrada dos três poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Fazendo como aqui está representado a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa e a República de Cromwell. Assim, damos o encerramento da aula de hoje. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Bom estudo, até a próxima aula.